Eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco do meu conhecimento com todos vocês que estão participando desse ENGE Brasil 2020, desse novo formato, né, no formato online, considerando o atual cenário. Eu espero que nós possamos, neste evento magnífico, idealizado por uma equipe tá, muito ajustada, eu desejo que vocês tenham um excelente congresso, que vocês adquiram, compartilhem, troquem experiências com os palestrantes, com as pessoas que vão dar os minicursos, e que seja de grande valia para o currículo de vocês, para o conhecimento de vocês. Então, eu desejo que neste período, em especial nesse período, nós possamos estar aqui trocando essas experiências, trocando essas informações, que é tão importante nesse momento. Espero que esse novo modelo, né, do ENGE Brasil agrade a todos e que todos nós possamos ter um excelente evento. Eu sou a professora Amanda, faço parte da rede PDI Mate, a convite do professor doutor Sérgio Barra, então é com muito, muito orgulho e muita felicidade que hoje eu estou aqui podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Tá? Eu sou mestre e doutora em engenharia de materiais, já doutora desde 2009, represento no grupo as instituições de ensino superior da rede privada. Eu sou uma professora da rede privada, dou aula de física para os cursos de engenharia mecânica, civil, elétrica e de produção. Também leciono a disciplina de trabalho de conclusão de curso 1, trabalho de conclusão de curso 2. Sou coordenadora da comissão de pesquisa desta mesma instituição, que é a Uniredentor. Sou idealizadora e organizadora do maior evento online de engenharia de materiais já no Brasil, que é o Engimaticon. Esse ano nós tivemos a segunda edição desse evento e nós tivemos quase 10 mil participantes, mais de 300 resumos submetidos. Então, a gente tem aí tentado fazer com que o conhecimento científico possa ser viabilizado, né, possa se tornar de maneira acessível para todos os integrantes, não só do Brasil, mas também de outros países, considerando que o Engimaticon, assim como o ENGE Brasil, tiveram, e o ENGE Brasil está tendo participantes de outros países. Então, eu quero agradecer o convite do professor Sérgio Barra por estar aqui palestrando nesse evento, com muito gosto, com muita felicidade, poder compartilhar um pouco desse meu conhecimento com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui com os slides para a gente fazer esse bate-papo sobre estruturação básica de artigos científicos, que muitas vezes, para os acadêmicos, é uma barreira muito grande, né? Muitos acadêmicos acham difícil escrever um artigo, ou, assim, como começar a escrever? Então, pontapé inicial, né? A gente sabe, eu entendo que é complicado, às vezes os alunos, estou falando por experiência própria, às vezes os alunos, eles sabem o que querem, sabem até o que vão esperar de resultado, né? Sabem até quais os resultados que eles vão ter, porém não sabem transcrever aquilo, não sabem colocar aquilo no papel. Então, eu vou estar aqui hoje falando um pouco da estrutura básica de como tem que ser um artigo científico. Claro que sem receitas de bolo, né? Cada caso é um caso, cada artigo científico é um artigo científico diferente, dependendo do estilo do artigo, dependendo do estilo da escrita, dependendo da revista que a pessoa quer submeter esse artigo. Então, não existe uma receita de bolo para escrever um artigo científico, mas existe uma estrutura básica, né? O que precisa ter um artigo científico para que a gente possa chamar ou dizer que esse artigo ele apresenta uma robustez, que esse artigo ele é um artigo bom, é um artigo viável, factível para poder ser publicado em alguma revista aí com um qualis, né, bom, qualis B, qualis A e tudo mais. Existe sim uma estruturação básica, mas não necessariamente existe uma receita de bolo para escrever um artigo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente, nesse bate-papo, que eu não considero nem uma palestra, eu considero um bate-papo.
Então, compartilhada a tela com vocês, a gente tem aqui uma tela inicial muito bem elaborada do primeiro Congresso de Engenharia da Rede PDI-MAT, na modalidade online, né, na modalidade online, considerando o atual cenário. O tema proposto para esse evento foi de novas formas de socialização de conhecimento científico nas engenharias, e eu acho que vem muito a calhar com o atual cenário que nós estamos vivendo. A gente está se reinventando, a gente está se ressignificando em vários aspectos, tá? Então, a modalidade online, eu acho que ela veio não para substituir a modalidade presencial, mas eu acho que ela veio para agregar a modalidade presencial, ela veio para agregar valores, ela veio para somar. Então, que nós possamos aí aproveitar dessa soma, aproveitar dessa oportunidade da melhor maneira possível e fazer com que esse conhecimento chegue às mais diversas áreas do saber. Né? Então, a minha palestra, ela intitula-se Estruturação Básica de Artigos Científicos. Como eu disse, não existe uma receita de bolo para isso, né? Mas existe uma estrutura básica com a qual nós precisamos trabalhar. Não posso sair escrevendo de qualquer jeito e falar, isso é um artigo científico. Não é assim. Existe uma estruturação básica. O meu nome é Amanda Camerini Lima, eu represento as instituições de ensino privada, tá? Nesse caso, a Uniredentor, tá aqui a logomarca da Uniredentor. E represento também, como parceria nesse evento, no ENGE Brasil 2020, como apoio institucional, o evento, congresso, que eu idealizo e organizo anualmente, como eu disse. Esse ano foi a segunda edição do ENGE-Maticom. Eu tenho doutorado e mestrado na área de materiais, engenharia de materiais, pela UENF. O ENF chama-se Universidade Estadual do Norte Fluminense, fica na região de Campos dos Goytacazes, próximo ao Superporto do Açu. Então, é uma região que tem grandes engenheiros de materiais, é uma região que pode ser muito explorada nesse sentido. Então, título da palestra, Estruturação Básica de Artigos Científicos. Eu coloquei aqui uma pessoa lendo, tomando café, e aqui uma figurinha que remete muito a esse contexto, né? É a leitura, e a partir da leitura, as ideias que nós venhamos a ter a partir das leituras, das pesquisas, porque ninguém vai sentar e vai falar assim, sem nada, né? Do nada, e vai falar assim, hoje eu vou escrever um artigo científico, sem ter antes lido, pesquisado, investigado, tido ideias, organizado o pensamento, né? Estruturado na cabeça o que vai conter esse artigo, sobre o que vai tratar, determinado um tema. Então, o artigo não sai do nada. O artigo não sai do nada. O artigo tem que ter uma situação, um problema, tem que existir uma problemática para aquele artigo poder existir. Quando eu falo um artigo, ele ainda é uma dúvida muito grande entre os estudantes de graduação, de pós-graduação, e falo até de professores, né? Professores aí talvez recém-formados. O como escrever é muito difícil. Às vezes a gente sabe o que a gente quer escrever, né? A gente já teve as ideias todas formuladas na nossa cabeça, a gente já sabe quais os resultados nós vamos esperar daquele artigo científico, daquela pesquisa que está sendo feita, que vai gerar o artigo, mas a gente tem muita dificuldade em transcrever aquilo para o papel, né? Então, esse é o grande problema, é o como escrever. Só que não existe uma regra fixa. Eu não posso dizer aqui para vocês, que estão me ouvindo aqui no ENGE Brasil 2020, que um artigo científico tem que ser escrito assim, assim, assim. Não, não é assim. Primeiro que cada revista tem o seu modelo de formatação. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu preciso escolher. Primeiro, saber a problemática, né? Saber a minha pesquisa, ter conhecimento e noção da minha pesquisa. Depois, escolher a revista na qual eu vou publicar. Essa revista tem a sua formatação, tem as suas características, e em cima dela eu vou trabalhar. Por isso, eu coloco aqui a palavra flexibilidade. Né? Um artigo, ele é flexível, e tem vários tipos de artigos que a gente pode escrever. Artigos de revisão, artigos de revisão sistemática, artigos de laboratório, que são os mais voltados para as engenharias, em especial as engenharias de materiais, onde a gente vai para o laboratório, onde a gente faz as pesquisas.
Onde a gente trabalha em cima de um conteúdo, onde a gente obtém os resultados. Então, assim, um artigo, ele é bastante flexível nesse sentido, tá? Não tem uma forma para escrever uma receita de bolo, mas existe uma estruturação básica para que ele possa ocorrer. Então, eu estou aqui para desmistificar, tá, essa dificuldade, vamos colocar assim, entre aspas, que os alunos, né, que os congressistas, vocês aí, possam vir a ter com relação a essa escrita científica. Esse é um esqueletozinho básico, uma estrutura básica que todo artigo tem que ter e deve ter, independente da revista que a gente escolhe para ele ser publicado. Ninguém escreve um artigo por escrever, né? A gente precisa dar um fim a esse artigo. E o fim desse artigo seria uma publicação, né? Desses artigos podem gerar patentes, podem gerar inúmeras coisas. Então, a gente tem que escrever, não só por escrever, mas escrever com o objetivo de publicar. Então, essa seria uma estruturação básica de um artigo científico. Ele tem que ter um título, e título é muito diferente de tema, tá? Por exemplo, sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema imenso que abrange muitas ramificaçõezinhas. Agora, dentro do tema, do grande tema sustentabilidade, do que eu quero falar? E esse, do que eu quero falar, seria o meu título, o título do meu artigo científico. Então, existe uma diferença muito grande, e eu vejo aí artigos com títulos, mas que, na verdade, não são títulos, são temas, então não são artigos, tá? O título do seu artigo está intimamente relacionado com o objetivo dele, com o que você vai fazer, com o que você espera, com quais os resultados quais resultados você vai esperar lá no final do seu artigo. Então, o título e tema tem uma diferença muito grande. Definido tema, claro que antes do título tem que vir o tema. Você precisa saber sobre qual tema você vai trabalhar o seu artigo. Definido o tema, você define o título, uma coisa de cada vez. Então, a gente vai estruturando isso, né, na nossa mente, na nossa cabeça, nas nossas ideias, para então montar o nosso artigo. Definido o tema, posteriormente definido um título, a gente faz um resumo. Eu costumo falar para os meus alunos que, apesar de um resumo ser a segunda coisa, quando a gente pega para a gente ler, o segundo item de quando a gente pega para ler a maioria dos artigos, um resumo, na hora da gente escrever, eu particularmente gosto, e acredito que vocês também, de deixar esse resumo para ser a última coisa a ser escrita no artigo científico, porque nele precisa conter os resultados da sua pesquisa. Nele precisa conter a metodologia que você desenvolveu para atingir os resultados. Nele precisa conter uma breve contextualização da sua pesquisa, para quê? Para o leitor que vai pegar o seu artigo, ele vai ler o título, nossa, que maravilha, o título me interessa. Então, eu vou continuar a ler esse artigo. Depois ele vai pegar o resumo, e no resumo tem que ter, em poucas palavras, num parágrafo, por exemplo, uma breve contextualização do tema que você escolheu, aí a importância de também ter um tema em mente. Depois você contextualiza para o seu objetivo, para a metodologia que você desenvolveu ou determinou para atingir aquele objetivo, e no resumo tem que ter os resultados que você atingiu na sua pesquisa. Então, eu costumo deixar e falar para os meus alunos para escreverem um resumo por último, porque ele é o trabalho completo resumido num parágrafo, né? Então, como que você já vai, logo depois do título, fazer um resumo, né? Fica um pouco complicado. As palavras-chave, não. As palavras-chave você já tem que ter em mente, até para saber o que pesquisar, o que buscar em livros, o que buscar na internet, em sites de pesquisa científica, obviamente. Feito isso, né, vem o abstract, que é o resumo na língua inglesa. Também aconselho deixar para fazer isso no final, depois que fez o resumo, né, em português. As keywords, que são as palavras-chave em inglês, são as mesmas palavras-chave definidas aqui na língua portuguesa, mas aqui na língua inglesa. E a introdução. Eu costumo comparar a introdução de um artigo científico com a revisão bibliográfica ou a revisão da literatura ou de um trabalho de conclusão de curso.
né? Nessa revisão, ou estado da arte, de um trabalho de conclusão de curso, a gente contextualiza todos os conceitos que vão envolver esse trabalho. A gente contextualiza tudo que o leitor precisa saber para entender a nossa metodologia, para entender onde nós chegamos nos resultados e para entender por que a gente está fazendo aquele artigo. A introdução, ela costumo dizer, uma mini revisão bibliográfica, uma mini revisão da literatura, se comparada com o TCC, porque na introdução de um artigo científico, o leitor e o escritor do artigo precisa descrever ali, e o leitor precisa entender a proposta, ele precisa entender a contextualização do problema, a problemática, o objetivo que você vai ter quando você for escrever o seu artigo. Ele precisa entender por que você está escrevendo esse artigo. Ninguém escreve nada à toa. O artigo tem que ser justificado e essa justificativa vai na introdução, tá? Ele precisa saber, no final da sua introdução, a proposta do seu trabalho. Então, a introdução, eu costumo dizer que é onde a gente vende o nosso peixe, né? É onde o leitor tem vontade de continuar lendo. Ele vai saber do que se trata na introdução e vai querer continuar lendo, considerando que, meu Deus, será que ele chegou num resultado bom? Se sim, eu vou aproveitar para o meu artigo. Né? Então, a introdução é muito importante, onde você contextualiza. Geralmente, ela não é muito grande, tá? Claro que dependendo do tipo de artigo, como eu disse, artigo científico não é uma receita de bolo, ele é algo flexível. Posterior à introdução, vem todo o desenvolvimento do seu artigo científico baseado na pesquisa que você fez. Então, dentro desse desenvolvimento, a gente tem que ter a nossa metodologia e ela tem que ser muito clara, porque outra pessoa, se pegar a sua metodologia e replicar exatamente como você descreveu, a tendência é que a pessoa que replicou obtenha os mesmos resultados, tá? Então, ela tem que ser replicável, ela tem que ser clara, e ela tem que retratar e fazer com que o leitor entenda que você chegou naquele resultado porque utilizou daquela metodologia. Seguido da metodologia, vem os resultados e, junto dos resultados, a discussão, que gera muito problema aqui. Porque muita gente joga um gráfico, joga uma tabela e fala resultado e discussão. De jeito nenhum. Resultado são as fotos, são os gráficos, são as tabelas, são as micrografias, falando de materiais. Agora, a gente precisa, para ter um artigo científico conciso, discutir aquela tabela, discutir aquele resultado. Por que aquele resultado? Porque a micrografia tem essas características, né? Por quê? Então, a discussão é importante demais no desenvolvimento, na estrutura de um artigo científico. Em algumas revistas, vem junto resultados e discussão, em outras revistas, esses dois itens vêm separados. Então, a gente tem que ajustar, flexibilizar conforme a revista que a gente escolheu para publicar. As conclusões, conclusão ou considerações finais, dependendo do tipo de artigo que você escolheu para publicar, para escrever. Muito cuidado para não ficar repetitivo, tá? Muita gente repete nas conclusões o que já escreveu na discussão. Então, conclusão, geralmente, são frases muito curtas, que tem que estar conectada com o resultado, que tem que estar conectado com o objetivo. Então, se no seu trabalho você teve 3 objetivos, você tem que ter conclusões acerca desses 3 objetivos, certo? E, por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, as referências bibliográficas, que são os locais onde você vai buscar as referências para o seu artigo, tá? Para eu escrever um artigo, eu preciso ter lido outros artigos, outros livros, ter feito uma pesquisa na internet. E muito cuidado com onde a gente pesquisa. Existem sites confiáveis, sites não confiáveis. Então, o ideal é fazer uma seleção desses sites confiáveis, tá? Para a gente poder realizar essa busca finalmente. Cuidado para não copiar o que o colega escreveu. Amanda, eu posso copiar? Você pode copiar. Ok. Só que você tem que dar crédito a quem é o crédito. Então, se você pegou um texto 100% igual ao de um colega, seria uma citação direta, você vai citar essa pessoa.
Ah, Amanda, mas eu li aquele artigo ou aquele parágrafo de um livro e escrevi aqui no meu artigo científico com as minhas próprias palavras. Preciso citar o autor? Precisa citar o autor. Mesmo que você tenha escrito com as suas próprias palavras, citar o autor desconfigura o plágio. Assim como alguém pode pegar o seu artigo que você vai escrever e citar você no trabalho dele, o que desconfigura o plágio. Então, muito cuidado com o plágio, tá? Existem aí hoje disponíveis na internet farejadores de plágio gratuito, que vocês podem estar passando, vocês mesmos podem estar passando no artigo de vocês para verificar o percentual de plágio, etc. Então, os autores, eles devem ser citados caso você os use para escrever o seu artigo. E tem que usar, e tem que ler, e tem que citar. Porque um artigo sem citação não é um artigo, a gente precisa de citação. Quando eu escrevo meus artigos, eu pego um monte de outros artigos, com base neles eu faço o meu. Assim como outras pessoas que estão escrevendo os artigos deles, vão pegar o meu artigo, se for da área, óbvio, e vão me utilizar, né? Utilizar meu nome, utilizar metodologia, às vezes uma foto que eu tirei, né? Então é importante citar. Vamos ficar atentos a isso. As dicas para uma boa escrita. Então, se você quer realmente escrever um artigo científico, né, você tem que primeiro escolher a revista que você vai publicar. Né? Escolhendo a revista torna-se mais fácil porque você já vai entender a formatação da revista. Nessa revista não tem resultado junto com discussão, o resultado é separado da discussão. Então, você já vai se organizando de maneira correta na escrita do seu artigo. Correta que eu falo para essa revista, né? Se você escolher outra revista, pode ser que tenha outro tipo de formatação. Então, primeiro, escolher uma revista para poder você publicar esse artigo, depois procurar ler artigos publicados nessa revista para você ver, os artigos aceitos nessa revista têm esse padrão. E daí a gente já sabe a robustez do artigo, a padronização do artigo, já dá para a gente ter uma noção, olhando as referências, se são atuais, tá? Quais os critérios de escolha para o aceite do seu artigo nessa revista. Então, é importante ler artigos dessa revista. Verificar a formatação, o modo como os autores escrevem e descrevem, e verificar as referências utilizadas. Isso é super importante. Então, são dicas aí para uma boa escrita, para pelo menos começar uma boa escrita. A redação do artigo ela é composta pelo resumo / abstract. Nesse resumo, a gente faz uma explicação resumida de toda a nossa pesquisa, e isso inclui os resultados, e o abstract é o resumo na língua inglesa. As palavras-chave são aquelas palavras que nós mais utilizamos para a nossa pesquisa, tá? Então, isso depende muito do tema escolhido e do título escolhido para o nosso artigo. Então, com isso, a gente formula as palavras-chave. Geralmente, essas palavras-chave variam aí entre 3, 4, em algumas revistas, podendo chegar até 5. Então, o resumo do artigo científico é muito importante, porque é ali que o leitor vai pegar o seu artigo e vai ver se os seus resultados interessaram para ele. Se os seus resultados do seu resumo não interessaram para ele, ele nem vai continuar lendo. Então, isso acaba sendo uma forma de agilizar a pesquisa do outro. Então, descrever corretamente e de maneira clara o resultado que você teve da sua pesquisa, do seu artigo, no resumo, é algo, assim, fundamental para adiantar a vida, tá? Para tornar o seu artigo com maiores chances de outros lerem, de despertar maiores interesses em outros leitores. A introdução é onde a gente vende o nosso peixe, né? É onde a gente faz o leitor do nosso artigo tomar gosto pela leitura e querer continuar lendo, porque é onde você contextualiza, né? Onde você descreve alguns conceitos fundamentais e importantes para aquele tema e para aquele título que você escolheu, e no final da introdução, lá no último parágrafo, você vende literalmente seu peixe, você coloca a sua proposta. Nesse artigo, a proposta foi tal, ou
a proposta desse artigo foi tal, tal, tal. Então, assim, no último parágrafo da introdução, eu deixo sempre como dica a venda do peixe. É descrever a proposta, é não colocar resultado. Na introdução, a gente não põe resultado. Resultado a gente coloca lá no resumo. Na introdução, a gente contextualiza, a gente resume o assunto principal da nossa proposta e no final, lá no finalzinho do nosso triângulo invertido, a gente deixa a proposta do nosso trabalho. E aí o cara vai ficar curioso, a pessoa vai ficar curiosa e vai querer continuar lendo aquele trabalho. Então, na introdução, como o próprio nome já sugere, tá, ela serve para introduzir o leitor à pesquisa. Tá? Então, assim, ninguém vai chegar de cara já na metodologia. Eu preciso contextualizar antes, falar um pouco do meu tema, né, fazer o leitor, tornar uma leitura agradável, né, sem intercalços, sem tropeções na leitura, deixar a leitura mais fluida, né? A gente fala do problema, a gente aborda também conceitos envolvidos no trabalho. Então, é exatamente onde a gente vende nosso peixe. E também na introdução devem estar contidos, não em tópico, mas de maneira clara, qual é o objetivo da sua pesquisa, né? Qual é o objetivo de você escrever esse artigo científico? Ou quais? Né? Às vezes tem mais de um. Outra coisa também importante de se deixar muito claro na introdução é a justificativa. Por que você está escrevendo esse artigo? À toa? Óbvio que não. Né? Toda escrita científica tem uma justificativa, seja ela econômica, do ponto de vista econômico, seja ela do ponto de vista técnico, seja ela de vários pontos de vista, ela vai ter que ser justificada, a sua pesquisa tem que ser justificada na sua introdução. E a pessoa tem que entender de maneira clara, você tem que escrever de maneira clara essa justificativa, tá? Então, no artigo, como eu já disse para vocês, no artigo a introdução funciona como uma revisão bibliográfica. Isso deixará o leitor com vontade de continuar mesmo a leitura, né? E não de parar por ali, porque ele está vendo que você contextualizou bem, que você tem uma justificativa plausível, que os seus objetivos interessam para ele, então ele vai continuar a leitura. Feito isso, tem a metodologia. A metodologia tem que ser algo extremamente bem feita, porque as pessoas precisam entender como você chegou nos resultados. E ela só vai entender como você chegou no resultado, ou nos resultados, se você descreveu bem uma metodologia. Tá? Como dica, eu gosto de deixar aqui, para não ficar algo muito cansativo, é claro que existem artigos e artigos, e cada um tem o seu tipo, né, o seu padrão. Mas muito usado em metodologia são fluxogramas, organogramas, né, onde torna a leitura mais fluida, mais leve, e o leitor consegue entender bem os processos que você veio a fazer para atingir lá o seu resultado. Então, na metodologia, você tem que delinear toda a sua pesquisa, tamanho da sua amostra, caracterizar o material que você está trabalhando, né? Se a gente está falando aqui de um encontro de engenharias, a gente tem que caracterizar os equipamentos que a gente está utilizando, caracterizar o material, descrever o material. Então, tudo tem que ser muito bem escrito na metodologia, para que a pessoa, quando chegue no resultado, entenda tudo que você fez e por que você chegou naquele resultado. As informações dessa seção são fundamentais para compreender os resultados encontrados, pois revelam a forma como eles foram obtidos. Então, se você coloca um resultado X, mas não explica aqui na metodologia como você chegou nesse resultado X, o seu artigo está falho. O seu artigo tem defeitos, o seu artigo não está bom. Provavelmente, ele não vai ser aceito numa revista de qualidade. Então, vamos ficar atentos aqui na metodologia para poder linkar com o objetivo que você teve lá na introdução e com o resultado que você espera ou já teve lá no resultado de discussões. Então, ela acaba sendo um foco, né? A gente precisa ter um foco aqui na metodologia e ela tem que ser feita baseada nos objetivos. Como dica para montar uma metodologia, a gente pode usar fluxogramas, organogramas, talvez até mapas mentais, por que não?
né? E ela é, de uma maneira geral, como você fez para atingir os seus objetivos. Resultados de discussão. Coloquei um gráfico aqui justamente para chamar a atenção. Isso aqui é um resultado, né? Não sei do que, não estou falando, mas é um resultado, é uma figura de um gráfico de alguma coisa. Tenho 5 itens aqui e tenho aqui na vertical uma sequência de valores. Ok, é um resultado. E se eu jogar isso daqui no meu artigo, que sentido faria? Nenhum. Então, eu preciso, primeiro, dar um nome para esse gráfico, para ele configurar um resultado, né? Se ele foi tirado de algum local, preciso colocar uma fonte de onde ele foi tirado. E para ser um resultado de discussão, eu preciso discutir esse dado. Eu preciso fazer com que o leitor entenda o que significa esse resultado, o que significa esse gráfico. Então, é importante discutir cada imagem, cada foto, cada gráfico, cada tabela, cada item que você coloca no seu resultado, é preciso ser discutido, tá? Eu mesmo posso discutir, eu, Amanda, claro, o artigo é seu. Agora, você pode também corroborar a sua discussão com a discussão de outros autores. Aí você cita o autor, onde corrobora com a sua, né, e faz sentido. E outras pessoas já fizeram e deu certo, e você fez e deu certo. Então, tem algo corroborando. É importante você estar sempre comparando o que você encontrou como resultado e o que você discutiu com outras pessoas que também encontraram. Isso é muito importante. Então, na apresentação dos resultados, é muito válido usar gráfico, usar figura, tá? Essas observações têm muito efeito visual, né? É bonito de se ver e, se bem discutido, fácil de interpretar. Tabelas são muito utilizadas também nos resultados e elas levam muitas vantagens. Por quê? Uma tabela pode ter várias linhas e cada linha de uma tabela pode servir de referência, de citação para inúmeros outros artigos. Então, você acaba que numa tabela, vamos supor, de 10 linhas com 10 resultados, você pode ser citado, ter a chance muito maior de ser citado por outros autores, porque ele pode pegar somente uma linha da sua tabela e usar como citação, e você está lá no referencial bibliográfico dele. Então, tabelas são muito usadas, gráficos são muito usados, figuras são muito usadas, tá? Para a gente descrever os resultados de discussão, considerando que artigo científico não é um TCC, que tem lá suas 100, 200 páginas, mas um artigo científico aí gira em torno de 10, 15 páginas, como eu disse, dependendo da revista que ele vai ser publicado. Procure promover descrições claras e organizadas dos seus resultados, sempre colaborando e corroborando e linkando com a sua metodologia. Então, se a sua metodologia foi para determinar um resultado X, você vai lá no seu capítulo, no seu item de resultados de discussão e vai falar sobre aquela metodologia X que você achou o resultado X. Então, não tem que ser algo vago. Um artigo científico, assim como um TCC, ele tem que ser linkado. Qual é o meu objetivo? Como eu fiz para chegar, atingir, como eu vou fazer, ou como eu fiz para atingir aquele objetivo, isso seria a metodologia. E qual o resultado que eu tive baseado no meu objetivo dessa metodologia? Obtive o resultado, qual a conclusão que eu tirei desse resultado? Então, é algo que está conectado com uma corrente. E se eu desfaço, né, essa corrente, algo vai ficar solto, algo vai ficar perdido no caminho. Então, as descrições têm que ser de maneira organizada, de maneira clara, sem ficar repetindo o texto, os dados já expostos nos gráficos e tabelas, o que está lá escrito. Né? Os dados na tabela estão lá, nos gráficos estão lá, a gente precisa discutir aquilo e não escrever de novo o que já está lá estampado num gráfico ou numa tabela. Então, eu coloquei essas imagens aqui, né? E essa imagem me chama muita atenção. E eu pergunto para vocês, será que o resultado, né, de um artigo científico é a última peça do quebra-cabeça? Com certeza não. Porque sempre outra pessoa, sempre outro pesquisador pode vir e complementar o seu resultado. Então, o seu artigo nunca se finda ali. Então, por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com a forma com que a gente escreve a conclusão.
né? Concluiu-se que somente nesse estado o material apresenta essas características. De maneira alguma a gente pode concluir isso e escrever dessa maneira, porque pode vir um outro autor e ele pode descobrir um outro método, uma outra metodologia que desbanque os seus resultados. Então, o resultado do seu artigo nunca vai ser a última peça do quebra-cabeça, tá? Então, cuidado na hora de escrever, coloque sempre na hora de escrever, né, as suas conclusões, de maneira que você demonstre que aquilo ali, que o seu resultado não é o último, tá? Que podem vir outros e podem contribuir para o seu resultado. Aqui, gráficos, né, que são muito utilizados também para a escrita dos resultados. E aí, conclusões ou ainda considerações finais, dependendo do tipo de artigo que a gente escolhe para escrever, né? Nas conclusões ou considerações finais, são itens pequenos, tá? Nada de textos muito grandes, tá? Textos a gente já vai ter utilizado na discussão, então eu não preciso repetir o que está na discussão aqui na minha conclusão, eu preciso o quê? Basicamente, na minha conclusão, eu preciso de foco, preciso de um ponto focal. Qual é o meu objetivo? O que eu concluí sobre esse objetivo? Eu tenho 3 objetivos. Tem objetivo X, o que eu concluí com o objetivo X? Objetivo Y, o que eu concluí com o objetivo Y? Objetivo Z, o que eu concluí com o objetivo Z? Então, sejamos objetivos nas conclusões. Geralmente, elas são dadas em tópicos, mas nada impede, como eu disse, um artigo científico ele é muito flexível, nada impede que essas conclusões venham na forma de texto, até porque depende da revista que a gente vai estar publicando o nosso artigo científico. As referências bibliográficas, eu preciso chamar muita atenção, porque eu estou cansada de pegar artigo científico aí, com muitas referências de site da internet. Isso torna o artigo, vamos dizer, fraco em termos de conteúdo, né? A pesquisa tem que ser muito bem feita, a coleta de dados tem que ser muito bem feita, a revisão da literatura tem que ser muito bem feita. Então, eu não vou pegar dados que não são confiáveis e estão desatualizados. Procurem dados atualizados de sites confiáveis. Para quem não tem sites de pesquisas pagos, existe o Google Acadêmico e outras ferramentas de busca científica confiáveis, onde você pode baixar livros, pode baixar teses de doutorado, né, dissertação de mestrado, pode baixar TCC, monografia, artigos de congressos, anais de congressos. Então, busquem e tomem cuidado com as referências que vocês estarão utilizando no artigo de vocês, tá? Amanda, mas eu achei aquela figura muito boa, a figura está numa qualidade muito boa da internet, de um site. Ok, nada impede que você utilize sites, tá? Nada impede. Agora, se eu pego um artigo e vou lá no referencial teórico, no referencial bibliográfico dele, e lá eu só vejo sites, eu já fico desanimada em ler aquele artigo, porque o que eu vou pensar? O cara não teve nenhum trabalho de procurar outros artigos mais atuais, em sites confiáveis, trabalhos publicados, né, em congresso. Então, assim, acaba tirando um pouco do crédito, um pouco não, bastante do crédito do seu artigo científico. E outra coisa importante, Amanda, eu li um livro, estou falando como um aluno falou para mim uma vez, Amanda, eu li um livro e esse livro me ajudou muito a escrever meu artigo científico. E eu coloquei ele nas minhas referências bibliográficas. Eu falei para ele, olha, que bom que você leu o livro, e é assim que tem que ser, né, até para te inspirar, abrir sua mente para outras ideias. Só que se você não utilizou nenhuma parte desse livro, seja escrevendo com as suas próprias palavras, seja numa citação direta, ele não deve estar nas suas referências bibliográficas. Nas suas referências bibliográficas, e na de qualquer artigo, devem constar todas as referências que você utilizou no seu texto, e vice-versa. Então, se você só lê um livro ou um artigo e aquilo serviu somente de inspiração, tá? Ele não deve estar nas suas referências. Agora, se você lê um livro
e utilizou ele em algum momento, seja como citação direta, seja como transcrição com as próprias palavras, aí sim você cita o autor e ele vai para o seu capítulo, para o seu item de revisão bibliográfica. Então, muito importante isso, tá? E vice-versa. O que está no texto, todas as referências bibliográficas que estão no seu texto devem constar no seu item revisão bibliográfica e todos os itens, todos os autores e livros que estão nas suas revisões, referências bibliográficas devem estar constando no seu texto, né, ou no texto do seu artigo científico. Então, tomem cuidado com os sites que vocês procurem. Se tem dúvida, né, da confiabilidade daquele site, busca outro, tá? Vai para outro, busca um livro, busca um artigo, busca essa informação em outro local, tá? E procurem sempre referências mais atuais. É claro que a gente tem alguns livros que são as bíblias, né, de alguns conteúdos, de alguns cursos e tudo mais. A gente entende, isso é importante e ele tem que estar lá, não tem como ele não estar lá, ok. Ele não é atual, mas ele é um marco, ele tem que estar lá. Mas procurem sempre no artigo de vocês estar buscando trabalhos mais atuais, trabalhos feitos na mesma área dos seus, para que você possa até comparar os seus resultados com esses resultados dos demais colegas. Então, nesse item de referências bibliográficas, né, deve constar todo o material bibliográfico que você usou na sua pesquisa e um lembrete aí, nas referências bibliográficas, devem conter somente os materiais que você usou para escrever o artigo, e não aqueles que você usou para se inspirar, né, para definir o seu tema e, posteriormente, definir o seu título. Então, as últimas sugestões. Na hora de fazer um título para um artigo científico, vamos fazer um título mais curto, um título mais chamativo e que descreva logo o objetivo do seu trabalho. Né? Se você coloca um título onde a pessoa vai ficar com dúvida sobre o que você vai tratar no seu trabalho e qual vai ser o seu objetivo, ali mesmo já não continua a leitura. Então, vamos fazer um título que chame atenção e que reflita o tema principal do seu artigo. Muitos artigos não são lidos já de cara pelo título. Às vezes até dentro do conteúdo, né, dentro do artigo, até o conteúdo do artigo faz referência a algo que me interessa, mas se o título não está dizendo aquilo, eu não vou continuar lendo. Não tem por que eu continuar lendo, eu vou ficar catando ali se tem, se não tem, me preocupando e gastando o meu tempo, sendo que eu podia estar lendo outro artigo e que tem, sim, resultados e metodologias que eu procuro. Mantenha na hora de escrever as suas sentenças curtas. Se a gente faz frases muito, muito longas, a gente acaba se perdendo no contexto, acaba se perdendo naquilo que a gente quer dizer. Então, abusem do ponto final, tá? Ele é de graça, ele tá aí para qualquer um usar. Se a gente faz sentenças muito longas, a gente precisa colocar vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, e aí fica confuso. Então, às vezes, uma frase aí grande, a gente pode dividir em 3 e a leitura ficar muito mais fluida, muito mais fácil de se entender. Além disso, as sentenças longas, né, as frases muito longas, elas vão exigir os recursos aí, parênteses, travessão, e a leitura vai ficar chata, a leitura vai ficar cansativa, eu não vou querer ler, né? Então, isso é um ponto que poucas pessoas dão atenção, mas eu dou muita atenção para esse ponto. Então, eu queria, finalizando a minha apresentação, deixar aqui o meu abraço virtual em todo mundo, o meu muito obrigada por fazer parte dessa equipe, o meu muito obrigada ao Dr. Sérgio e toda a equipe da Rede PDI MAT por me convidar para fazer parte, por estar representando as instituições de ensino superior privadas. É um prazer para mim, nesse momento, poder estar aqui compartilhando, trocando experiência, né? Eu entendo que eu não estou transmitindo conhecimento nenhum, eu estou partilhando desse conhecimento. Então, eu uso muito essa palavra nas minhas conversas com os meus alunos. A partilha do conhecimento é muito importante. E nesse cenário que nós estamos vivendo, essa partilha torna-se ainda mais importante, tá? Porque eu daqui, eu moro em Muriaé, que é uma cidade da Zona da Mata Mineira, fica mais ou menos 4 horas do Rio, fica às 5h30 de BH, e eu daqui posso estar compartilhando um pouquinho desse meu conhecimentozinho que eu tenho nessa área com vocês aí tão longe,
com o professor Sérgio, lá do Rio Grande do Norte, e com todos vocês congressistas do ENGE Brasil 2020. Então, eu encerro a minha apresentação com a minha gratidão imensa a essa equipe que me apoia nos meus eventos e que podem sempre contar com o meu apoio. Está aqui o meu e-mail, caso vocês queiram continuar essa discussão de alguma outra forma, tá? Por e-mail, está aqui o meu telefone, caso queiram me ligar, queiram uma palavra, uma dúvida, tá? Está aqui disponível para vocês. Então, deixo aqui o meu muito obrigada e o meu abraço virtual em todos. Um grande beijo, excelente congresso, que vocês troquem muito conhecimento com os palestrantes, que vocês adquiram mais conhecimento ainda do que eu sei que vocês já têm. Aproveitem desse momento, aproveitem dessa oportunidade. Muito obrigada.